Boa noite a todos. Eu estou fazendo essa live, como eu já venho dizendo, que na verdade é um projeto que eu tenho feito desde 2020, que são continuações de esboços ou de rascunhos de livros que eu quero publicar um dia. O primeiro deles já aconteceu em 2020, quer dizer, já se iniciou em 2020 e se finalizou em 2024, que foi a psicanálise em nova perspectiva. E agora, no final deste ano, eu inicio esse novo projeto de lançar esse rascunho, primeiro quanto live, depois será publicado como um livro, que é A Ética do Sucesso. Bem, eu resolvi fazer isso de forma gradual, de forma gradativa, de semana em semana ou de 15 em 15 dias, em que eu estaria aqui no Instagram publicando em PDF, é claro, gratuitamente, para vocês essas partes desse livro. Então, depois que esse processo se finalizar, eu finalmente publicarei o livro completo, como eu fiz com a Psicanálise Nova Perspectiva na Amazon, para quem quiser. Estará disponível para todos. Bem, eu pensei em começar essa live com uma explicação do tema do livro, né, que é um tema provocativo, um pouco mais profundo, filosófico e outras questões filosóficas que abordam esse tema, mas eu prefiro começar com algo que seja mais chamativo, algo que seja mais do interesse de vocês e que é justamente aquilo que eu propus no meu story, quando eu falei que iria falar sobre esse assunto nessa live. Eu fiz uma chamada no story, provocando vocês acerca das coisas que nós não conseguimos mudar na nossa vida, nos últimos anos, nos últimos meses. E eu fiz essa provocação justamente porque nós todos estamos buscando uma chave, buscando alguma fórmula, alguma coisa que vai modificar o nosso destino, vai mudar a água para o vinho, quem sabe da noite para o dia, ou do mês para o outro. Então, essa chamativa é uma provocação, na verdade, e que pode parecer utópica, pode ser um exagero, mas que na verdade nós sabemos que existem técnicas, ferramentas que às vezes ajudam, às vezes contribuem, às vezes nem tanto, mas essa que eu vou passar para vocês agora, neste exato momento, eu tenho certeza que pode ajudar você, se você simplesmente aplicar o que eu vou falar. É simples, mas se você aplicar vai fazer toda a diferença no seu ano. Imagine só que Deus aparece para você no dia 31 de janeiro, 31 de dezembro, o último dia do ano, e Deus olha para você e fala: meu filho, você foi escolhido, você foi contemplado, eu vou te dar um presente, eu vou te dar um dom. A partir do dia 1º de janeiro, você terá esse dom, que é quase um superpoder, de realizar, de fazer tudo quanto você se propor a fazer. Tudo que você disser com a sua boca, eu vou realizar tal coisa, você vai realizar. Tudo quanto você disser de forma categórica, que você tem um compromisso com essa coisa, você vai ser eficaz, porque o próprio Deus vai se propor a manifestar, a controlar de tal modo que a sua ação seja de acordo com a sua palavra. Isso seria incrível, não é? Mas na verdade, esse é um dom que está acessível a todos, que é o dom da irrevogabilidade da palavra. O dom da irrevogabilidade da palavra. Que dom é esse? É o dom de cumprir o que você diz. É o dom de você ser fiel à sua própria palavra. Antigamente isso era uma coisa comum. Hoje é que se tornou um pouco mais escasso. Hoje é que se tornou algo mais raro. Mas antigamente as pessoas tinham poucas coisas, mas a palavra era uma coisa que não faltava. Um dia eu conheci alguém assim. Certa vez eu conheci um homem que todos admiravam, que todos olhavam para ele e queriam estar perto dele, por mais que ele fosse até mesmo antissocial.
por mais que ele fosse até muitas vezes grosseiro, e as pessoas o admiravam, queriam estar por perto, e alguém até me perguntou, por que será que mesmo ele sendo tantas vezes até avesso ao afeto, as pessoas continuam o buscando, continuam o admirando, continuam o amando? E a primeira coisa que me veio à mente foi justamente essa. Bem, aí está um homem que não promete muita coisa aos outros, mas tudo quanto ele já prometeu, ele cumpriu. Isso faz diferença, porque hoje em dia, principalmente, é algo raro. É claro, nós sabemos, antigamente era algo muito mais comum, mas é algo importante, é algo que faz a diferença na vida de um homem. E nós podemos tornar isso comum novamente, pelo menos na nossa própria vida. Só preciso que nós decidamos, que nós façamos uma escolha de agir em fidelidade, em fidedignidade, à nossa própria decisão, à nossa própria escolha, aos princípios que nós temos. O problema é que muitas vezes nós somos incapazes de escolher, nós somos indecisos. Nós olhamos para o mundo infinito das possibilidades e não queremos abandonar um padrão em detrimento de outro, uma possibilidade em detrimento de outra. E se tornar adulto, se tornar maduro, é justamente escolher uma coisa em função de outra. É você abandonar o campo infinito de possibilidades e escolher aquilo que está de fato acessível a você. E isso dói. É um processo de maturidade que muitas vezes envolve um luto, onde a morte de um eu que você idealizou já não existe mais. Então, é preciso escolher, é preciso decidir, é preciso que você faça uma escolha consciente. Eu não posso mais ser todas as coisas ao mesmo tempo. Jordan Peterson chama isso de a síndrome de Peter Pan. Peter Pan é um garoto, é um menino que foi levado para a Terra do Nunca, e lá, nessa terra, a criança nunca cresce, ela não se torna adulta, e ela não precisa tomar decisões que vão trazer responsabilidade muito séria para a sua própria vida. E é exatamente assim que funciona a mentalidade infantil. A criança ela pode ser qualquer coisa que ela quiser. Ela pode ser um astronauta, ela pode ser um cowboy, ela pode ser um policial, ela pode ser até o presidente do Brasil, mas ela não é nenhuma coisa efetivamente. Então, nesse sentido, crescer significa justamente tomar decisões, fazer escolhas que necessariamente excluem uma outra possibilidade. Quando você escolhe uma possibilidade na vida adulta, você está necessariamente excluindo outra. Então, amadurecer, o processo de crescimento significa que você precisa escolher uma coisa em detrimento de outra. Você precisa abandonar certas idealizações, certos sonhos que talvez não sejam tão importantes para você. Eu sei que isso não pode parecer tão pesado assim, mas na verdade esse preceito não se aplica somente a coisas efêmeras, não se aplica somente a coisas facultativas, mas se aplica também a princípios, a valores, a questões que são de ordem moral de todos nós. Porque, acredite, embora poucas pessoas falem sobre isso, você não pode abraçar todos os valores ao mesmo tempo. Você não pode ter todos os princípios morais ao mesmo tempo. Você não pode ter todas as virtudes ao mesmo tempo. Você tem que escolher. Muitas vezes você tem que escolher uma coisa em detrimento de outra. Você tem que abraçar uma coisa, decidir onde é que você vai depositar a sua energia para que você se torne dessa maneira. E para que você faça isso, é necessário que você exclua um esforço em direção a uma outra virtude. Quem sabe a pessoa mais humilde não seja a pessoa mais diligente. Quem sabe a pessoa mais diligente não seja a pessoa mais caridosa. E assim por diante. Então, nós queremos ser tudo ao mesmo tempo. E essa é a síndrome de Peter Pan. Nós queremos abraçar o mundo inteiro. Nós queremos o mundo infinito de possibilidades. E assim nós não somos nada. Não conseguimos ser efetivos em coisa alguma, porque queremos ser tudo ao mesmo tempo.
No entanto, o processo de maturidade, o processo de crescimento, o processo de amadurecimento significa que nós necessariamente precisaremos escolher algumas virtudes, alguns valores que realmente são nossos em detrimento de outros. Porque, e aqui vai uma máxima, é melhor que você tenha poucos valores do que falsos valores. É melhor que você tenha poucos princípios do que princípios que são uma mentira, ilusórios. Porque se você diz que tem certos valores, mas na hora H você não os cumpre, você não os tem. Você nunca os teve. Então, é melhor que você seja fiel, fidedigno aos valores que realmente você tem, aos princípios que realmente você tem, aos desejos, a palavra que você realmente tem a intenção de cumprir, do que você prometer mundos e fundos e não cumprir coisa alguma. O pouco é melhor do que o nada. Isso se compara àquele ditado popular: é melhor um pássaro na mão do que dois voando. É melhor um princípio que seja real do que vários princípios que na verdade são uma mentira. Que a sua mãe, o seu pai, a sua esposa, a cultura, o seu professor, as pessoas à sua volta dizem que você deveria acreditar, mas na verdade nunca foi um princípio seu e você está apenas mentindo para si mesmo. Você não está sendo honesto. Você não acredita de verdade que isso é uma questão de vida ou morte, que isso define o que um homem ou uma mulher deve ser. Tá certo? Então, esse processo de maturidade é um processo no qual você adquire uma consciência moral. É um processo de aquisição de uma consciência moral, onde você é capaz de ser responsável pelos seus próprios atos justamente porque você tem consciência de si. Você não é mais como um garoto. Você não é mais como um menino bem intencionado. Você é alguém que percebe exatamente o que é a realidade, compreende o que é a realidade e compreende o que você é. Quais são as suas limitações, o que você realmente é capaz de cumprir e o que você não é capaz de cumprir. Nesse sentido, nós temos uma outra máxima, que é: mais vale na vida adulta, mais vale um homem pecador do que um garoto bem intencionado. Mais vale um homem pecador do que um bom garoto, um bom menino, que tem tantas boas intenções, mas que não tem essa autorresponsabilidade, não tem essa consciência moral ainda desenvolvida para poder se responsabilizar pelos resultados. E assim são muitos adultos. Mas a minha intenção foi essa, a minha intenção foi aquela, mas eu sou muito bem intencionado, mas o resultado é catastrófico. Do que adianta? Você está mentindo para si. Você não está sendo sincero. Você não está sendo honesto. Na aquisição de uma consciência moral, você precisa estar disposto a abandonar certos princípios. É preciso abandonar certos valores que nunca foram seus e abraçar aqueles que de fato te pertencem. Abraçar aqueles que de fato você acredita. E quando você os abraça, você os cumpre. Porque se você não os cumpre, é porque você nunca os teve. Então, quando você abraça esses princípios e você se torna essa figura fiel a esses valores, talvez, quem sabe, você possa abraçar novos valores, novos princípios. Eu não estou dizendo que você deve ignorar os outros valores, que você deve abraçar só alguns e nunca mais progredir nos princípios, na moralidade. Eu só estou dizendo que você pode, você deve, primeiramente, abraçar aquilo que realmente é a sua crença. Aqueles que realmente são os seus valores. Ser fiel a si mesmo naquilo que você realmente considera importante. E quem sabe depois, lá no futuro, você abrace outros valores, expanda a sua consciência e se torne um pouco mais abrangente nesses valores, nesses princípios gerais. Isso
nos leva a uma frase que foi uma das inspirações para o meu livro, que é aquela descrita por Paulo em Romanos, quando ele diz que bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Feliz é aquele que não se condena naquilo que aprova. Ou seja lá qual for a sua definição de ética, seja lá qual for a sua definição de sucesso, o que um homem, o que toda mulher deveria fazer para ter sucesso, se você age em desacordo com essa definição, com esse padrão, você é infeliz. Você é o mais infeliz dos homens. Isso parece óbvio, mas na verdade as pessoas estão o tempo todo agindo de acordo com o padrão dos pais, agindo de acordo com o padrão do patrão, da cultura, das pessoas, dos amigos à volta, da esposa, da família, e se recusam a perceber qual é, de fato, sinceramente, honestamente, o padrão em que elas realmente acreditam. Percebe? Então, feliz é aquele que não se condena naquilo que aprova. Isso significa que você precisa agir de acordo com a sua consciência moral. A sua definição subjetiva de sucesso. A sua definição subjetiva de ética. Quando você é capaz de ser fiel a essa definição, quem sabe lá no futuro você possa expandir um pouco essa consciência e ser fiel a uma definição mais absoluta, mais abrangente. Mas primeiro você tem que ser fiel a si mesmo, a sua consciência moral. É por isso que o nome do livro é A Ética do Sucesso. É uma provocação. Eu estou dizendo com esse tema que o sucesso é uma questão de ética. O sucesso é um imperativo moral. O sucesso não é algo facultativo, mas é um dever. Você precisa perseguir o sucesso. Você não tem o direito de não persegui-lo, porque isso aqui, de fato, é um dever. É algo relacionado à ética. Isso significa, no final das contas, que quando você fracassa, você não somente está fracassando, né, no objetivo que você propôs para si mesmo, mas você também está falhando moralmente. Ou seja, você não é somente um fracassado, como também é um imoral. Algumas pessoas se consolam com a ideia de que eu fracassei nessa ou naquela área, mas pelo menos eu sou uma boa pessoa. Sinto dizer, mas infelizmente você não é uma boa pessoa. Você não somente é um fracassado, como você é um imoral. É justamente por isso que você está fracassando em todo o resto. Eu sei que isso parece pesado, eu sei que essa frase parece que não traz solução, só traz um peso. Mas a grande questão é, que importa que você seja imoral? Não é o fim do mundo. É preciso que você cresça. É preciso que você admita que você é imoral. É preciso que você compreenda, admita, entenda que essa imoralidade faz parte do seu ser. Faz parte do que significa ser humano. Um ser humano erra. Um ser humano está sempre agindo de acordo com a sua própria capacidade limitada. De acordo com a sua própria capacidade que não abrange todas as capacidades possíveis. Então, quando você admite isso, quando você confessa para si mesmo, há uma libertação. E não a libertação que as pessoas querem. Porque muitas vezes a religião promete que quando você confessa, você se tornará perfeito. Quando você confessa, você se tornará alguém que venceu os seus erros. Não, nós sempre seremos fadados ao fracasso. Portanto, é preciso escolher com muita sabedoria, com muito senso de realismo, no que é que nós queremos ser bem-sucedidos. No que é que nós queremos ser bem-sucedidos.
Pessoas que olham no espelho e são capazes de identificar, aí está um bom garoto. A pessoa que desenvolveu um pouco de maturidade já não importa em ser um bom garoto. A pessoa que desenvolveu um pouco de maturidade sabe que não é um bom garoto. No entanto, sabe que pode corrigir certas ações. Já não se trata de você ser um homem, uma mulher bem-sucedida. Não, se trata de fazer ações bem-sucedidas. A sua imagem já não importa. Você já fracassou. Você já está fadado ao fracasso. A sua reputação já não é relevante. Importa que no meio dessa reputação não relevante, você possa agir de acordo com aquilo que você acredita. Você possa ajudar as poucas pessoas que ainda estão ao seu redor, que estão no mesmo barco que você, que também não tem uma reputação, mas você as ajuda. Então não é o seu sucesso pessoal, não é o sucesso da sua imagem individual, mas é o sucesso das suas ações individuais, específicas. Percebe? Bem, na capa do livro eu também coloquei uma figura um pouco tenebrosa, né, do Belphegor. Assim como o tema, que é provocativo, eu também coloquei essa imagem para provocar, justamente porque Belphegor é uma figura, é um símbolo da mitologia da Idade Média, que se relaciona com o vício da preguiça, com o pecado da preguiça. E quando as pessoas pensam em preguiça, elas pensam de forma moralista, como que a preguiça é, na verdade, uma sem-vergonhice, né? Mas, na verdade, nós sabemos que a preguiça nada mais é do que a falta de sentido, a falta de motivação nas coisas. Você olha para um ideal, você olha para uma meta e você não consegue, de fato, sentir vontade, motivação para realizar aquilo, porque, no fundo, você não acredita naquilo. Então, na verdade, a preguiça decorre de pessoas que estão tentando perseguir ideais ou metas, objetivos, que na verdade nunca foram pertencentes de fato a elas. Não são ideais sinceros, ideais honestos. Belphegor também é relacionado na mitologia, nessa lenda, a um arcanjo que estava no céu e não foi capaz de se decidir quando Lúcifer se rebelou em relação a Deus. Então, esse arcanjo foi embora, não participou da guerra, achando que ele poderia ficar, né, em cima do muro. E quando tudo acabou, ele também caiu junto com os anjos que se rebelaram, porque quem está em cima do muro está do lado errado. Mas a questão é, a preguiça, o demônio da preguiça, a entidade, a força maligna da nossa mente que nos leva à preguiça, causa exatamente isso, a indecisão. Porque a corrupção da nossa inteligência. Nós não somos mais capazes de distinguir o bem do mal, a mão direita da esquerda. Nós olhamos para todas as figuras e achamos todas elas belas. Mas se tudo é belo no universo, então nada de fato é bonito. Nada de fato tem diferença. E essa corrupção gera a inação. Essa corrupção gera a falta de motivação, de sentido, de vontade, de desejo de perseguir um bem maior. E é exatamente desse modo que a preguiça atua dentro de nós. Belphegor também é associado à ideia de uma entidade, um espírito que provoca os seres humanos no sentido de jogar ideias grandiosas na mente deles. Atalhos que vão supostamente libertá-los do caminho comum, vão levá-los a uma dimensão onde que eles vão realizar coisas grandiosas, mas que no fundo eles nunca realizam. Então eles somente ficam ali, hipoteticamente, pensando em coisas grandiosas e nunca realizam nada, nem as coisas pequenas, nem as coisas grandes. E assim muitas coisas acontecem e muitas pessoas são absorvidas por esse sentimento. E acontece que elas não realizam coisa alguma. Mas o problema não é você desejar coisas grandes. O problema é você não ser sincero consigo mesmo. Porque para você realizar coisas grandiosas, você precisa estar disposto a abandonar as coisas pequenas e vice-versa. Para você realizar coisas pequenas, você precisa estar disposto a abandonar coisas grandiosas. E não é assim que as pessoas falam.
Os líderes, os coaches, eles dizem, não, você precisa ser um homem de sucesso, um empresário de sucesso, um homem de família de sucesso. E na vida real nós sabemos que não é assim que funciona. Muitas vezes, para você ser um empresário de sucesso, você precisa não ser um pai de família de sucesso. E para você realmente amar a sua família e ser um pai de família bem-sucedido, você precisa abandonar um pouco, não ser tão bem-sucedido na sua empresa, no seu empreendimento. Porque a vida é feita de escolhas, e nós somos limitados, e nós somos impotentes, e nós não podemos fazer tudo ao mesmo tempo. Eu sei que isso não é comercial, eu sei que isso não é a coisa que todos querem ouvir, mas isso é a realidade, isso é verdade. Então, quando essa tentação nos sobrevém, de nós abraçarmos o mundo e deixarmos as coisas básicas, pequenas, as responsabilidades do nosso dia a dia, o problema não está em você desejar a grandeza ou querer realizar grandes feitos. O problema está em você não ser sincero. Porque para que você seja sincero, você precisa estar disposto, conscientemente, voluntariamente, a sacrificar o pequeno em detrimento do grande. E assim por diante. Percebe? Então, não é possível que você fique em cima do muro. Não é possível que você escolha as duas coisas ao mesmo tempo. Você precisa decidir no que é que você vai se dedicar. E assim ser efetivo nessa coisa somente, porque você não pode ser efetivo em todas ao mesmo tempo. Só que nós vivemos na era dos influencers. Nós vivemos no tempo em que as pessoas estão o tempo todo procurando por ídolos que vão ser bons o tempo todo em todas as coisas. E nós achamos que esses ídolos são, na verdade, uma inspiração, mas, na verdade, esses ídolos são algo que paralisa a nossa ação. Porque, ao contrário do que nós pensamos, quando nós olhamos e ficamos assistindo o sujeito que é bom em fisiculturismo, o sujeito que é bom na ética, o sujeito que é bom na nobreza, o sujeito que vive como um mendigo, tal como aquele Eduardo Marinho, que pede comida no restaurante, e ao mesmo tempo nós seguimos o sujeito que é o bilionário, que ganha milhões e milhões, e nós queremos ser tudo ao mesmo tempo. E nós achamos que estamos nos inspirando em relação a essas pessoas. Na verdade, nós estamos nos paralisando por causa de algo muito contraditório na nossa psique, que se chama o sucesso vicário. O que é o sucesso vicário? É aquela situação em que uma sociedade, uma cidade bem pequena, de poucos habitantes, 100 mil habitantes, 50 mil habitantes, tem uma pessoa que foi lá e se tornou famoso, se tornou um ator, uma celebridade, um jogador de futebol famoso. E toda a cidade se sente um pouco superior, se sente um pouco realizada por causa desse único indivíduo que foi lá e realizou algo grandioso. Esse é o sucesso vicário. São pessoas que transferem para um outro essa necessidade de realização. Então você não precisa mais se realizar, porque esse outro realizou a vida em seu lugar. Certo? Então, muitas vezes nós achamos que esses ídolos, esses falsos ídolos, estão nos inspirando, quando na verdade estão nos paralisando, porque nós ficamos com a nossa alma arrefecida, satisfeitos, porque eles estão bem-sucedidos. É um engano psicológico, é uma ilusão psicológica, uma hipnose, uma auto-hipnose que nós realizamos através do sucesso vicário, o sucesso de um outro. Isso, na verdade, nos paralisa. Nós, na verdade, precisamos retroceder um pouco, olhar para todos esses ídolos e escolher somente aquilo que realmente aquilo que realmente, sinceramente, é aquilo que queremos perseguir, queremos introduzir no nosso hábito, no nosso ser. E se nós olharmos até para a religião, essa idolatria se perpetua. Quando você olha, por exemplo, pastores que colocam na placa da igreja a foto da sua família.
Está lá o pastor com a família sorrindo e todos felizes, bem-sucedidos. O que é isso senão uma instigação da idolatria? As pessoas procuram por isso. Eu sei que existe um sentido racional. Você quer ir para uma igreja justamente para estabilizar a sua família, então você quer alguém que seja de fato um exemplo de sucesso nessa questão. Mas esses homens, além de serem falsos exemplos, eles estão lá apenas vendendo uma ilusão de sucesso nessa área, porque todos nós estamos fracassando em várias coisas ao mesmo tempo. Eles estão também promovendo esse sucesso vicário, que não estimula, que não inspira, mas paralisa. Então nós estamos nessa bola de neve de um auto-engano, em que na verdade nós não estamos evoluindo, nós estamos mentindo para nós mesmos, querendo ser tudo ao mesmo tempo, abraçar tudo ao mesmo tempo e não sendo nada, não sendo efetivos em coisa alguma. E esse é um erro. A ética do sucesso é uma ética que propõe que você seja visceralmente realista, que você admita para si mesmo que a culpa é sua, como se diz, né? Minha culpa, minha máxima culpa. Mas também que propõe que você tome uma decisão na sua vida, que você escolha, que você seja capaz de amadurecer e decidir: isso é importante para mim. Essa coisa. Nessa coisa eu quero ser bem-sucedido. E todo o resto é um pouco não importante, está à margem. Então essa é a ética do sucesso. O sucesso é uma questão de ética. O sucesso é um imperativo moral. Mas você precisa decidir no que é que você quer ter de fato sucesso. Porque quando você decidir, você vai ser efetivo, por mais que seja pouco, por mais que seja pequeno, mas você vai realizar o que você se propôs a fazer e você vai adquirir esse dom tão maravilhoso que é o dom da irrevogabilidade da palavra. O dom da irrevogabilidade da palavra, o dom de cumprir o que você prometeu. Você não promete muito, mas o pouco que você promete você cumpre. E isso tem um efeito transformador na sua alma e na alma daqueles que estão ao seu redor. As pessoas vão te olhar com muito mais respeito. Não porque você é um ídolo, não porque você é perfeito, não porque você é um herói, mas porque você cumpre o pouco que você prometeu. Essa é a ética do sucesso. O sucesso é um imperativo moral, mas o sucesso é subjetivo e o sucesso é aquilo que você determina que é. Aquilo que você determina que deve ser feito. Esse é o imperativo moral que você deve perseguir. Ok? Bem, como eu disse, eu vou publicar semanalmente, ou de 15 em 15 dias, capítulos ou parte de capítulos desse livro, que vocês podem acompanhar e vocês podem seguir e que vocês vão com certeza obter grande proveito se vocês acompanharem. Mas no final das contas isso será publicado, vocês poderão comprar a publicagem desse livro de qualquer forma. Mas essa é a ética do sucesso, ok? Um abraço a todos, fiquem com Deus.